um vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos estar aprendendo mais uma vez e mergulhando mais profundo na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e nós já mergulharmos junto na palavra do Senhor e aprendermos aquilo que Ele quer nos passar hoje. Amém? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, 21 em diante. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por quantas vezes nós temos permitido que uma cultura que nós crescemos e fomos ensinados, se vemos alguém fazendo milagres, é porque é homem e mulher de Deus. Mas com o passar do tempo e com o amadurecimento que a igreja tem tido, nós começamos a observar que isso não significa ser uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Pode sim ser um dos sinais, mas percebemos que o diabo tem usado isso como uma arma para ele mesmo. Nós podemos ver alguns casos na Bíblia que fala um deles, a mula e o profeta Balaão. A Bíblia vai falar que ele estava andando por um caminho que não era a vontade de Deus. E por várias vezes o Senhor quis advertir ele e ele permanecia seguindo pelo caminho da desobediência. Até que Deus usa a mula que ele andava para falar para ele que ele estava caminhando por um caminho que não procedia do Senhor. Quantas vezes Deus ele precisa usar coisas que sejam muitas vezes insignificativas para você, mas por amor que ele tem a nós, ele usa isso para nos alertar pelo caminho que estamos andando. O texto que nós estamos lendo hoje, em Mateus capítulo 7, no versículo 21, nós vamos aprender que desde aquela época Jesus já estava nos advertindo para os dias de hoje. É importante a gente lembrar isso. Jesus já estava nos assegurando sobre que aqueles tempos que os discípulos iam viver, nós também íamos viver hoje. Que muitas pessoas vão falar, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio. E o Senhor vai falar, em verdade vos digo que eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vemos esse caso também em Mateus 25, onde Jesus vai nos alertar a respeito das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E no meio da trajetória, a Bíblia vai falar que quando o noivo chega, as 5 loucas eram pegas de surpresas. E quando elas vêm para o encontro do noivo, já era tarde. E o noivo vai abrir a porta e dizer, em verdade, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Ter um coração limpo nesses últimos tempos tem sido um dos requisitos mais procurados no reino dos céus. Você sabia que um bruxo facilmente pode também realizar um desses milagres? Você sabia que um feiticeiro, que um macumbeiro, pode ser usado também nesses milagres? É por isso que precisamos do discernimento de espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo nesses últimos tempos tem se tornado algo tão necessário. É como se fosse a sua sobrevivência aqui nesta terra. Não estou aqui para ofender a ninguém, mas estou aqui para proclamar a verdade de Cristo sobre nós. Se você consegue compreender essa palavra, comece a dizer ao Espírito Santo, Senhor, dai-me discernimento do Espírito. Me ajuda a compreender o que tem passado sobre a tua igreja. Porque este problema não era somente o problema daquela época, ou no meio dos discípulos, já era um problema que a igreja haveria de enfrentar e já temos enfrentado durante esses tempos. Não existe igreja certa. Existe um local onde Deus se manifesta, em pessoas que deixam ser usadas por Ele, em pessoas que deixam ser aperfeiçoadas por Ele. Eu e você somos transformados todos os dias pela palavra. Mas se tornou algo tão comum manipular as pessoas que muitos têm usado isso como astúcia para viver conforme as suas vaidades. Uma das orações que precisamos ter nesses últimos dias. Se você tiver coragem, eu quero também encorajar você a fazer ela. Peça ao Espírito Santo, Senhor, que o meu amor por ti não se esfrie. Que o meu amor pela tua obra, pela tua casa não se esfrie. Que eu não seja um falso profeta. Que meu coração não seja como o dos fariseus.
Você tem coragem de dar liberdade ao Espírito Santo para que ele entre nessas áreas da sua vida? Porque muitas vezes estamos orando, pedindo tantas coisas ao Senhor. Senhor, me usa em tal área. Senhor, me usa para levantar os mortos. Não que isso seja errado você orar, mas sempre questione a intenção do seu coração. Com que intenção você tem pedido para que os milagres sucedam em sua vida? Se você quiser fama em cima do poder de Deus, você está caminhando por um caminho errado. Eu quero lembrar você a respeito da história de Saul e Davi. A Bíblia vai falar que Deus levanta naquele tempo Saul. Saul, ele, no começo da sua trajetória, estava fazendo tudo certo, tudo como Deus havia ordenado que ele fizesse. Mas ao longo do caminho, o seu coração foi corrompido pelo desejo do povo. Um dia era necessário ser oferecido sacrifícios ao Senhor e Samuel não estava naquele local. Mas o povo queria sacrifícios ao Senhor. E sabe o que a Bíblia vai falar? Saul começa a oferecer sacrifícios. Não era o seu papel, não era aquilo que ele deveria fazer. E ele assume o papel que não era dele. Quando Samuel chega, ele pergunta, o que você fez? E ele diz, o povo queria sacrifício, então eu fiz. Quantas vezes temos permitido que o nosso coração seja impulsionado a fazer coisas porque as pessoas têm nos pressionado ou pedido? Por isso que devemos ser guiados pelo Espírito Santo para que nós não podemos se corromper nesses últimos dias. Eu tenho focado muito e falado muito a vocês a respeito disso, que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E por nós vivermos os últimos dias, nós precisamos andar em velocidade, mas tendo cuidado para que não venhamos tropeçar. É como se fosse uma corrida, mas nessa corrida eu preciso manter os meus olhos fitos em tudo que está acontecendo em minha volta, para que eu não tropece, para que eu não caia em nenhum obstáculo, mas para que eu diga ao Senhor, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero cumprir o teu desígnio, conforme o Senhor tem me levantado nessa terra, sem falhar. Há uma promessa para os vencedores, e os vencedores somos eu e você que temos lutado contra esse sistema corrompido. Talvez Satanás, por algum tempo, tenha ganhado algum espaço dentro da igreja do Senhor, uma proporção tem crescido, mas Deus tem levantado remanescentes, pessoas que têm falado, Senhor, pode contar comigo. Assim como Ele tem ministrado no meu coração, eu sei que Ele tem ministrado também no seu coração, mas vai de cada um se colocar na brecha, se levantar e dizer, Senhor, conta comigo nesses últimos momentos da terra. Eu quero ser um canal teu aqui. Eu quero que a tua vontade se cumpra acima da minha vontade. Eu quero contar para você uma história e ela é bíblica. Creio que todos aqui conhecem a respeito de Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus. Eu quero te perguntar que quando Jesus envia os discípulos em sua missão, Judas também foi junto com eles. Judas viu os milagres. Judas também foi usado por Jesus. Mas nem isso impediu de que ele traísse a Cristo. Você consegue entender a proporção e o perigo que isso tem? De houver alguém sendo usado por Deus e já denominar essa pessoa como um homem de Deus. E não é assim. A palavra do Senhor fala que aqueles que o temem, que aqueles que guardam seus mandamentos, esse é aquele que ele ama. Então não é só simplesmente ser usado em um culto, ser usado em um congresso, ser usado em um ambiente, mas é uma vida com Deus diária, dentro da minha casa, nas minhas atitudes. É cada dia eu me avaliar e dizer, Senhor, em que área eu preciso melhorar? Eu sei que em algum momento isso não vai ser uma tarefa fácil, porque muitas vezes vai contrariar a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne vai dizer, eu quero, e o teu espírito está pronto. A Bíblia vai falar sobre isso, que na verdade a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Pronto para quê? Para obedecer a voz do Pai, para obedecer a vontade do Senhor. Submeta o seu espírito e a sua carne, a sua alma ao Senhor. Quando você percebe que a sua carne quer se tornar mais forte que o seu espírito, proclame um jejum, leia a palavra do Senhor, tire um momento em oração e diga, Senhor, não permita que eu me perca. Sabe como eu tenho observado esses últimos tempos aqui na Terra? Como uma total distração. Como assim? Se você conseguir compreender que as músicas, os teatros, as festas, as bebidas têm sido uma distração, a sua mente vai começar a focar em outra coisa. O teu espírito vai começar a focar nas coisas do alto.
Quanto tempo você tem passado vendo as coisas dessa terra? Porque se você se alimentar das coisas dessa terra, automaticamente, daqui a pouco, a sua fome vai ser por algo dessa terra. Se você está acostumado a acompanhar algum youtuber, algum influencer que não serve ao Senhor, se você quer ter uma vida com Deus e viver uma vida de integridade com o Senhor, quero convidar você a parar de olhar. Mas por que é tão legal? Ela não faz nada de errado. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você abre qualquer aplicativo que nós usamos, as redes sociais, uma das palavras que é usada são seguidores. Sabe, seguir significa que eu concordo com aquilo que a pessoa está falando, eu concordo com aquilo que ela fala, eu concordo com a cultura que ela acredita. Eu convido você a fazer uma limpa e uma revisagem em suas redes sociais. Será que as pessoas que você tem seguido, curtido, comentado, realmente são pessoas que provêm de Deus, que têm sido instrumento aqui nessa terra? Porque se eles ganham dinheiro, se eles recebem, é porque alguém tem dado audiência. E talvez a maior audiência não tenha vindo do mundo, mas da própria igreja do Senhor. Porque gostamos de ficar entretido com as coisas desse mundo, não podemos perder o nosso tempo em distrações. Na verdade, precisamos nos focar com aquilo que provém do alto. Precisamos nos focar com a palavra do Senhor. Porque se estivermos focados nas coisas deste mundo, as coisas de Deus vão começar a não fazer mais tanto sentido. Já não faz tanto sentido devolver o meu dízimo, ser fiel com as minhas fidelidades ao Senhor, ser fiel em orar, em ler a Bíblia. Porque temos visto tantas pessoas se levantando contra a igreja, porque essas mesmas pessoas têm focado a sua vida com as coisas desse mundo. Se você não quer seguir por esse caminho, eu quero convidar você a sair urgente dessa estrada que você tem caminhado e a começar a seguir ao Senhor. Não perca o seu tempo. Nos primeiros dias vai ser algo difícil, vai querer dar uma curiosidade de você procurar e assistir e ver. Mas diga para a sua carne, carne, você está submetida a Deus. Carne, você foi feita para adorar somente ao Senhor. Passe horas do seu dia escutando palavras que provêm de Deus. Passe horas do seu dia escutando louvores que provêm de Deus. Para que no momento que nós se encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso amado, ele possa dizer: sejam bem-vindos ao meu reino, entre, você faz parte desse ambiente. Imagina que dor não será para você se de repente Jesus olha para você e fala: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E você vai dizer: mas Senhor, eu falava até em línguas, eu participava dos grupos de oração, eu estava nos evangelismos, e Jesus estava falando: mas eu conhecia você no secreto, eu conhecia quem você era realmente. Você sabia que existem pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, não porque amam a Deus, mas porque ali tem sido o seu local de entretenimento. Procure saber em seu coração porque você tem estado na casa do Senhor para aplaudir homens, para aplaudir um louvor, ou você tem estado ali realmente para adorar ao Senhor, para que o seu espírito seja vivificado pela palavra de Deus. Você não precisa de um palco para expressar que Deus é vivo. Deus quer levantar pessoas, profetas, homens e mulheres de Deus, no anonimato. Eu quero perguntar a você hoje, para que nós possamos sermos mais edificados. Onde foi que Davi começou a ter uma intimidade com Deus? Foi quando ele subiu no trono? Ou isso já acontecia desde quando ele cuidava das ovelhas de seu pai? Quando ele não era um ninguém, olhado por ninguém, acreditado por ninguém. Sabe? Davi ele não tinha muita perspectiva ali de vida, mas ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus. E ele fazia as coisas com tanta excelência, com tanto capricho e fidelidade, que Deus falou: eu preciso de alguém assim para se assentar no meu trono. Você consegue entender que no momento das suas aflições você precisa ser fiel a Deus? Porque no momento das suas aflições não é só você que está passando por essa provação. Diversas, milhares de pessoas estão passando por problemas nesse exato momento. Mas dessa classe de milhares de pessoas, somente alguns são aprovados. Porque nem todos conseguem persistir e permanecer fiel ao longo dessa trajetória. Porque é muito mais fácil desistir do que caminhar e seguir crendo que a palavra do Senhor não volta vazia. E eu quero nesse momento convidar você a nesse momento, o momento que você tem passado na sua vida, na sua história,
Pastora, não tem sido um momento fácil, tem sido um momento muito difícil. Eu quero convidar você a entregar isso ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a fazer com excelência. Assim como Davi estava escondido atrás das malhadas, aonde ninguém via ele, e ele permanecia fiel e cuidadoso com aquilo que o pai dele havia entregado para ele. Me ajuda a permanecer fiel com aquilo que o Senhor tem me dado. Talvez o que o Senhor tem te dado é a sua família, o seu ministério, uma empresa, sabe? Os seus animais. Permaneça fiel com o Senhor. Que Ele veja excelência no seu coração e o zelo pelas coisas que Ele tem entregue a você. Porque eu quero te garantir algo. Na hora que aparecer uma promoção no reino celeste, com certeza você será o candidato número 1. Com certeza Deus vai dizer: eu posso contar com esta pessoa. Quantos irmãos de Davi não estavam qualificados fisicamente, mas o seu corpo por dentro não estavam prontos? Você consegue entender que a urgência da igreja do Senhor não é estar pronto fisicamente? Quantas pessoas têm levantado cedo e ido procurar fazer exercícios físicos e todas essas coisas? Não que isso seja errado, mas antes de qualquer coisa humana, procure se avaliar no seu íntimo, no seu espiritual. Procure saber se a sua vida com Deus tem andado em chamas. Tem uma palavra do Senhor que vai dizer em Levíticos 6,13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A responsabilidade de manter esse fogo aceso é minha e sua. A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, esse fogo é derramado sobre mim. Por isso que muitas pessoas dizem: o novo convertido, ele sempre é mais entregue, ele sempre ama muito mais a Deus, é aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Não. A verdade é que esse fogo é derramado sobre nós e nossa responsabilidade é manter ele aceso por todos os anos que nós vivemos aqui nessa terra. Enquanto Jesus permitir que nós venhamos caminhar por esse território aqui natural, nós precisamos garantir que esse fogo não vai se apagar. Se você que está escutando a minha voz nesse momento, por algum momento tem se afastado da presença do Senhor, permitido que esse fogo tenha se apagado, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus, para que esse fogo seja derramado sobre você e que você volte a arder novamente pelo Espírito Santo. Se você também nunca se entregou a Jesus, eu quero convidar você a regozijar de uma vida nova com Cristo, a viver um tempo novo em sua presença. Como que nós podemos fazer isso? Feche seus olhos. Eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Pai Celestial, eu entrego a minha vida diante da Tua presença. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faz de mim uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Escreve meu nome no livro da vida. Amém e amém. Amém? Até o próximo vídeo.